quentes. Falando em comentário quente, tem notícia caindo aqui. A nossa manchete principal mudou e fala sobre o ministro Juscelino Filho. A manchete traz aqui, ó, PF, Polícia Federal, aponta relação criminosa entre o ministro Juscelino Filho e o empresário. Essa empreiteira, ela é investigada por supostos desvios de contratos da estatal Codevasf. Essa é uma reportagem do jornal Folha de São Paulo e que traz aqui a apuração, né, da Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal afirma que o ministro Juscelino Filho, ele estabeleceu uma relação criminosa com o dono de uma empreiteira que é alvo de investigação sob suspeita de desvios de contratos dessa estatal federal que foi entregue ao Centrão, que é a Codevasf. A defesa do ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, diz que não há nada de legal nas obras e chama de ilação absurda qualquer suspeita de benefício pessoal. Diz ele aqui, ó, abre aspas, não há qualquer irregularidade nas obras cujas emendas atendem a demandas da população, conforme já esclarecido às autoridades. Emendas parlamentares são um instrumento legítimo e democrático do Congresso e de todas as ações de Juscelino Filho, e elas foram lícitas, é o que diz a defesa. E diz mais, os advogados que assinam a nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, diz o seguinte, abre aspas, são absurdas ilações de que Juscelino tenha tido qualquer proveito pessoal com a sua atividade parlamentar, sobretudo construídas a partir de supostas mensagens sem origem e fidedignidade conhecidas, né? Fidedignidade conhecidas é o que diz a nota assinada pelos advogados. Bom, as investigações da Polícia Federal sobre a atuação dessa empresa chamada Construservice em contratos com a Codevasf diz que elas aconteceram ali mostrando que o dono da construtora é o real proprietário dessa empresa, que tem contratos milionários com a Codevasf, pagos com emendas parlamentares. E ele não aparece como sócio nos registros oficiais. Essa é uma apuração da Polícia Federal. A suspeita da investigação se baseia em conversas obtidas no celular do empresário, que se chama Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP, e estão num relatório que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, à época em que, inclusive, Juscelino era deputado federal. Vamos lá, Josias, a reportagem está na nossa página principal, é nossa manchete, e que traz aí mais um problema para o governo Lula, né? E para o próprio Juscelino. Não é algo, de certa maneira, novo, já se sabe dessas investigações, mas o que traz de novidades essa reportagem e essa ligação que a polícia faz justamente na relação entre Juscelino e o empresário que é alvo das investigações? Há dois aspectos dignos de nota nesse episódio, Fabiola. Um deles é um aspecto benfazejo, o outro é deletério. O que há de benfazejo aqui é o fato de que a Polícia Federal investiga com liberdade de ação, com autonomia, um ministro do governo e aponta o vínculo desse ministro, o ministro Juscelino Filho, com um empresário e levanta a suspeita de que o relacionamento do ministro com o empresário é criminoso. Isso é o que há de bom. O que há de ruim é que, a despeito do trabalho da Polícia Federal, esse personagem, Juscelino, continua ministro. Então ele continua respondendo pelo estratégico Ministério das Comunicações. A Polícia Federal levanta suspeição em relação à empresa Construservice. Essa empresa, ela foi vice-campeã de contratos na Codevasf, que está sob controle do Centrão, desde o governo Bolsonaro. Bolsonaro entregou a Codevasf ao Centrão e o Lula manteve o mesmo grupo. Quem chefia a Codevasf é um apadrinhado do deputado Elmar Nascimento.
União Brasil, da Bahia, unha e carne com Arthur Lira. É o nome que o Arthur Lira prepara para sucedê-lo na presidência da Câmara. Este é o personagem que controla a Codevasf. E a vinculação, a suspeição que a Polícia Federal levanta está em relatório oficial, entregue ao Supremo Tribunal Federal. Então, em mandatos anteriores, Fabiola, o Lula, o governo Lula, fabricava os seus próprios escândalos. No terceiro mandato, o Lula incorpora à sua gestão perversões que já chegam prontas. Ele teve a chance, o Juscelino Filho está pendurado nas manchetes de ponta cabeça há coisa de 7 meses. O Lula teve a chance de dispensar o ministro em março, mas ele optou por manter o ministro no Ministério das Comunicações. E ele assiste a cada nova descoberta, ele convive com esse constrangimento. Num mundo lógico, o deputado Juscelino Filho nem estaria na esplanada dos ministérios. Ele entende de manga larga, de cavalos, de comunicações, ele não entende lufas. Então, no fundo, o que o presidente Lula fez consigo mesmo foi integrar à sua administração um escândalo que chegou pronto. Quando pôde se livrar do escândalo, preferiu manter o escândalo como chefe de um ministério estratégico. Então, estamos assistindo a esse espetáculo de muito mau gosto. O Lula deveria, Fabiola, sobretudo no instante em que ele reúne os ministérios para dizer que dinheiro bom é o dinheiro aplicado em obras, ele devia, para manter a coerência, demitir o ministro Juscelino Filho, que aplicou dinheiro público transformado em orçamento secreto, em emenda secreta, numa obra de pavimentação que passa na frente da sua fazenda no Maranhão. Então o presidente perde o nexo. Se ele diz que dinheiro bom é dinheiro aplicado em obra, ele precisa demitir anteontem, o ministro Juscelino, porque o ministro transformou dinheiro bom, dinheiro público, arrancado do bolso daquele chamado indevidamente de contribuinte, usou esse dinheiro bom num negócio ilícito de pavimentação da sua fazenda, de uma rua que passa de frente da sua fazenda. E agora, com essas ligações, essas suspeições levantadas pela Polícia Federal em relatório oficial encaminhado ao Supremo, o presidente da República tem mais uma oportunidade de se livrar deste problema chamado Juscelino Filho. Não faz sentido que o Lula queira conviver com o ministro, chama lá para fazer churrasco no Palácio da Alvorada, mas que ele imponha este convívio ao contribuinte brasileiro, isso não me parece justo, Fabiola. É isso. E você, hein, ô Thales, como é que você analisa essa denúncia contra Juscelino? Como é que fica a situação dele? E será que vale o preço que Lula está pagando para mantê-lo no governo? O Lula devia assistir, está lá na internet, o discurso do primeiro-ministro de Portugal, que acaba de entregar o cargo porque foi acusado de irregularidades. E ele disse, não é possível que uma autoridade exercendo o cargo esteja sob esse tipo de suspeição. Então eu renuncio, eu entrego meu cargo para que o país vá bem. O Lula devia assistir isso e se lembrar do Itamar Franco, que instituiu isso com seus ministros. Olha, não precisa nem ser julgado, condenado. Se tiver uma investigação, uma denúncia razoável, o ministro se afasta e, se comprovar que não tem nada demais, volta. Foi o caso do ex-ministro da Casa Civil do Itamar Franco, Henrique Argrives. Foi denunciado, foi acusado, ele teve que sair, era o ministro mais forte do governo Itamar, saiu e depois voltou. Agora, qual é o problema do Lula? O Lula tem medo de, olha, esse ministro é do União Brasil, indicado pelo Arthur Lira, pela União Brasil, tem todo o centrão em torno dele. Eu tirar esse ministro, eu posso criar uma tremenda crise com o centrão. É hora do Lula chamar
o Arthur Lira, chamar o Elmar Nascimento, que indicou esse ministro, União Brasil, e dizer, olha, gente, indiquem outro, porque esse aí não dá, e eu vou fazer isso com todos os ministros. Qualquer ministro meu que tiver uma denúncia razoável, uma acusação razoável, ele sai. Se for comprovado que não tem problema nenhum, ele pode voltar. Agora, vocês indiquem outro e ele sai, mas tem que fazer isso urgentemente. Devia ter feito lá no início, lá em março, porque logo que esse ministro apareceu, já se viu que tinha problemas. E esse caso aí é um tremendo de um problema, porque a Codevasf foi assaltada. Assaltada. Entregar a Codevasf, como foi entregue ao Centrão, é um perigo. É. Bom, Fabiola, se você me permite uma observação adicional, só para dar o quadro para a nossa audiência, o relator deste caso no Supremo era o ministro Luiz Roberto Barroso, que depois que se transferiu para a presidência do Supremo, deixou lá como legado para o seu sucessor alguma coisa em torno de 900 processos pendentes de julgamento, entre eles esse do Juscelino. Então, o ministro que o Lula indicar para o Supremo terá a responsabilidade de relatar este inquérito que investiga o Juscelino. Eu fico a imaginar, Fabiola, a hipótese de o Flávio Dino ser indicado pelo Lula como ministro do Supremo. O Dino terá que decidir o futuro criminal do Juscelino Filho. Então, o Dino sairá da esplanada para o Supremo e no Supremo encontrará esta incumbência de decidir se há culpa ou não nos procedimentos do Juscelino Filho. E, à medida que retarda a indicação, o Lula deixa sem relator este processo. Uma das primeiras decisões que o sucessor do Luiz Roberto Barroso nesta poltrona terá que decidir é se mantém ou não o bloqueio de bens que foi determinado pelo Luiz Roberto Barroso. Barroso bloqueou bens do ministro Juscelino. Hoje nós temos um ministro das Comunicações com os bens bloqueados, ou parte deles, bloqueados pelo Supremo, como uma prevenção para o caso de ser necessário ressarcir esses desvios de verbas públicas que estão agora sob investigação da Polícia Federal. Falando sobre esse caso, ainda na reportagem da Folha, eu vou abrir aqui o telão, deixa eu ir para o telão aqui, Pietro, só para mostrar a reportagem do jornal Folha de São Paulo, no qual eles tiveram acesso a essa troca de mensagens, só para a gente ter aqui mais detalhes sobre isso. Um dos meios de investigação da Polícia Federal sobre esse caso do Juscelino tem a ver com essa troca de mensagens com esse empresário que nós estamos falando, Eduardo José Barros Costa, que é um sócio oculto nessa empresa. A Folha, o jornal Folha de São Paulo, teve acesso às conversas e esse conteúdo é um dos principais elementos que estão sendo usados pela polícia para afirmar ao STF que o ministro Lula faz parte de uma organização criminosa. E isso é muito forte, porque eles estão falando que o ministro faz parte de uma organização criminosa. E a base disso é uma troca de mensagens. Entre elas tem uma aqui, que Juscelino Filho escreveu ao dono da empreiteira. Abre aspas. Próxima semana vamos sentar para falar sobre umas emendas minhas de asfalto. Isso ele manda, escreveu em outubro de 2017. Ele estava como primeiro mandato como deputado federal. A APF encontrou as mensagens após apreender o celular do empresário. Essa operação que foi deflagrada em julho de 2022 ainda, durante a primeira fase. Quer dizer, uma investigação que já está rolando há muito tempo, né? E a mensagem fala justamente isso. Vamos sentar para conversar sobre umas emendas de asfalto. É muito grave isso, né, Josias? Fabiola, eu queria Thales. aproveitar para responder aquela pergunta que você fez ao Teco Medina. Com onde cortar? Essa gravação mostra bem onde dá para cortar. Dá para cortar em algumas emendas parlamentares, especialmente aquelas do orçamento secreto, especialmente essas da Codevasf. Você olhar essas emendas
ao orçamento, especialmente as do orçamento secreto, você vai encontrar um monte de coisas assim. Dá para cortar tranquilamente, seria excelente para o país e para o governo. Essa daí, esse asfalto, muito provavelmente, tem a ver com o tal asfalto em frente à estrada, da estrada em frente à fazenda dele. E você, hein, Josias, como é que vê aí essa troca de mensagens? Essa frase específica dele, né? Vamos sentar para conversar sobre umas emendas aí que eu vou receber. Fabíola, esse é o grande flagelo que marca o relacionamento entre executivo e legislativo. As pessoas dizem, não, é muito natural que um deputado, um senador queira mandar dinheiro para a sua base eleitoral, mas o problema não é esse, mandar dinheiro para a base eleitoral, o problema é o que é feito com esse dinheiro. Então, nós estamos falando de um diálogo em que o deputado menciona com o empresário, cujo relacionamento agora a Polícia Federal diz ser promíscuo, ele fala de emendas que ele tinha pendurado no orçamento. O diálogo é de 2017, outubro de 2017, final da gestão do Michel Temer. A investigação foi deflagrada em julho de 2022, final da gestão Bolsonaro, meio da gestão Bolsonaro, pouco antes da eleição de 2022. Então, nós tivemos aí ano de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 5 anos entre o diálogo em que o deputado mencionou a emenda que ele estava pendurando no orçamento e a chegada dos rapazes da Polícia Federal. 5 anos, durante 5 anos, o contribuinte foi enganado por esse parlamentar. Então, hoje, um ministro suspeito na pasta das comunicações ou em qualquer outro ministério, ministros fufucas acomodados pelo Centrão em cofres da esplanada, um ministro pode destinar uma emenda ou mandar um recurso para o município. Isso só vai virar escândalo daqui a 5 anos. Portanto, depois, no próximo mandato, ou do Lula, se ele for reeleito, ou do próximo presidente, nós precisamos interromper esse ciclo, Fabíola. E para interromper esse ciclo, nós precisaríamos discutir a sério esse relacionamento do executivo com o legislativo. Isso não está sendo feito. O Lula não se dispôs a fazer isso, ele simplesmente está jogando o jogo do mesmo modo como ele fez em gestões anteriores e deu no que nós conhecemos, o mensalão, o petrolão. Isso precisava ser rediscutido. Agora, neste instante, o que está fazendo o deputado Danilo Fortes, que é o homem do Arthur Lira na relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ele está criando uma emenda nova, emenda do partido, emenda de líder partidário. Por que ele está fazendo isso? Porque, ao acabar com o orçamento secreto, o Supremo Tribunal Federal determinou que o dinheiro voltasse para os ministérios. Uma parte do que voltou para os ministérios, algo como 9,7 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais, o Lula acertou com o Arthur Lira, que continuaria, está lá no ministério, mas vai ser distribuído de acordo com a vontade dos parlamentares. Vocês dizem para onde vai o dinheiro. Ocorre que alguns ministros do Lula, ministro da Agricultura, ministro das Cidades, eles usaram parte desse dinheiro para mandar dinheiro para as bases eleitorais deles, e não dos parlamentares. Então, agora, o Congresso está criando a emenda de partido. Esses 10 bilhões que hoje estão nos ministérios vão passar a ser controlados pelos líderes partidários. Isso está acontecendo agora, Fabíola. Então, é uma nova versão, é o orçamento secreto com outro nome. E agora semi-transparente. Então, o problema está se aprofundando sobre o Lula. E o Lula, ele contemporiza demais com a perversão quando ele mantém um ministro como esse na esplanada. Então, tinha que ter um mínimo, pelo menos manter as aparências. O governo tem uma estética. Todo governo tem uma certa estética. Quando o Lula mantém no ministério um personagem que a Polícia Federal está informando ao Supremo que é protagonista de diálogos vadios, diálogos promíscuos com um empresário que toca uma empresa pendurada no orçamento da Codevasf, quando o presidente se comporta assim, mantém esse ministro, ele torna o governo dele mais feio. Esse tipo de feiura o contribuinte brasileiro não merecia mais, Fabíola.
É. Nossa, vamos ver, né? Vocês querem fazer uma aposta aqui? Você acha que Lula demite ele depois dessa? Sim ou não, Thales? Não? Não, não saiu o som do Thales, mas ele deu para ler leitura labial no Thales Faria. Não, Acho que não, acho que não. infelizmente não. E você, Infelizmente Josias? não, porque a Não, não pressão no vai Congresso demitir, é Fabiola. grande. Não vai demitir. Aqui tem um jogo uma encenação, e é uma coreografia da empulhação. O presidente diz que não há ainda uma sentença criminal e, portanto, o ministro merece o benefício da dúvida, e os partidos que indicaram o ministro dizem que não tem responsabilidade por essas perversões. Dizem, não, aí o ministro ou quem está sendo acusado que responda. Então, a gente fica nessa empolhação, nesse fingimento, nessa coreografia da enganação, e o ministro vai ficando, Mais que isso, infelizmente. Josias, os partidos dizem que vai expor o ministro a uma humilhação pública antes dele ser condenado. E que aí seria uma agressão ao partido. Aí o partido se sente ofendido e o presidente fica refém desse tipo de coisa.